Começo o dia com a seguinte frase: a sua mente calma é a melhor arma contra os seus desafios. Sua mente é uma arma carregada. Tenha sabedoria ao usá-la e pense bem antes de disparar. Está entrando no ar mais uma edição do canal Mídia Brasil, uma evolução no mundo das ideias. Apoio Sindicato Rural da Agricultura Familiar Safé Belém, Paraíba, e Agroarte e Variedades. E desde já quero aqui dar meus parabéns aqui aos companheiros que estão aqui no nosso estúdio, né? Aqui na sede do Sindicato da Agricultura Familiar, o Ketsu, chamado Tuguinha, né? Aí reforçando aqui os áudios da nossa edição. E para a condução de mais uma apresentação, teremos dois momentos importantes aqui na nossa edição. Primeiro, daqui a pouco, eu entro para fazer uma reflexão. Em seguida, eu vou aqui trabalhar o tema liberdade. Como você subentende a palavra liberdade, certo? Como você vai subentender a palavra liberdade? Mas para isso, eu quero desde já dar um forte abraço a todos os agricultores, que vocês são um guerreiro, os agricultores do município de Belém, e por que não dizer os agricultores da Paraíba. Estes guerreiros que têm trabalhado, que têm dado a autossustentação, né, à nossa soberania alimentar. Mas eu quero passar um informe dizendo para vocês, agricultores, o seguinte, que só um informe para vocês, porque teve procurando alguns amigos e companheiros aqui, para dizer que eu quero especificar que vocês, querendo, pode procurar o Sindicato da Agricultura Familiar Safé Belém para resolver as suas situações. Então, dentro dos seus direitos e deveres, nós temos encaminhado, né, diariamente a programação de todos vocês que têm nos procurado. Temos feito o agendamento para nos organizar melhor sobre durante o tema, né, o dia que a gente tem trabalhado, certo? Em prol dos agricultores. Mas para isso eu quero ir logo para a música do programa. Em seguida eu venho com a reflexão.
Bem, para dar continuidade, desde já quero mandar um forte abraço para os agricultores do município de Belém. Mais uma vez, quero dizer que vocês são um grande guerreiro, quero dizer que vocês não estão só. Quero mandar um forte abraço para todos da diretoria deste sindicato, desta categoria. E logo agora quero dizer o seguinte, para você que está aí no outro lado nos escutando. Quero passar uma reflexão de um texto bíblico, que esse texto bíblico é lá em Salmo 24, 1 e 2, que diz a palavra, para a nossa reflexão, para que nós possa aqui entender a importância desse texto bíblico, que diz a palavra: ao Senhor pertence a terra, a tudo o que nela se contém, o mundo e os que neles habitam. Ao Senhor pertence a terra, a tudo o que nele se contém, o mundo e os que nele habitam. Então, meus amigos, irmãos, vocês agricultores, que conclusão tiramos diante esta mensagem? Que conclusão tiramos diante esta mensagem? Porque o ser humano tem uma mania de sempre dizer que é dono disso, é dono da verdade, é dono de de muitas coisas aqui na Terra, né? Tem esse lema de dizer que somos dono de tudo, mas na verdade nós não somos donos de nada. E para isso, esta mensagem ela é muito clara. E aí, quem fez o céu? Quem fez a terra? Quem fez o sol? Quem fez a lua? Quem fez tudo? Quem fez o ser humano? Quem colocou o ser humano no mundo? Então veja bem, para que a gente possa tirar essa conclusão, ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam, é porque, é claro, biblicamente diz que Deus, Ele é o dono de todas as coisas. Ele é o dono de nossas vidas. Ele é o dono de nossas almas. É dono de tudo que nós usufruímos. Na verdade, tudo que nós temos aqui embaixo é usufruído daquilo que Deus criou. Por exemplo, as árvores que dão frutos, a gente pode até transformar frutas em polpas, em sucos. Podemos plantar uma árvore, podemos transformar uma matéria-prima em subproduto, mas dizendo, nós podemos até aprimorar, mas não foi nós que criamos a árvores, a pedra, o minério, o calcário. O homem pode fazer até o cimento, mas quem foi que fez a pedra, o calcário? O homem pode até dizer que fez o carro, é dele. Mas da onde ele extraiu o ferro? Da natureza. E assim sucessivamente todas as coisas. Então o homem, na verdade, ele apenas usufrui daquilo que Deus criou. E não o homem fez as coisas. Então é para a nossa reflexão, que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês, agricultores, que Deus está no comando, e que Deus possa abençoar a vida de cada um. E dizendo que você, agricultor, não está só. Você não está só, ok? Eu quero ir agora para um louvor e em seguida eu volto para a gente começar a trabalhar aqui o tema. O tema que significa liberdade. Como você subentende a palavra liberdade,
ok? Eu posso até estar aflito, mas nunca derrotado. Eu posso até chorar, eu posso até sofrer, mas o amanhã virá e minha fé será recompensada e o meu Deus não falha. Cadê a camisa? Vem comigo! Eu posso até estar aflito, mas nunca derrotado. Eu posso até chorar, eu posso até sofrer, mas o amanhã virá e minha fé será recompensada e o meu Deus não falha. Ele não falha, não. Eu posso até estar ferido, mas nunca destruído. Eu posso ser provado para ser aprovado, mas o amanhã virá e minha fé será recompensada e o meu Deus não falha, não. Jamais ele falhou, oh Pai. Não vivo pela vista, não. Eu vivo pela fé, então Deus proverá. Deus proverá. Olho para o alto, então vem o meu socorro, sim. Deus proverá. Deus proverá. Eu não vivo pela vista, não. Eu vivo pela fé, então Deus proverá. Deus proverá. Olho para o alto, então vem o meu socorro, sim. Deus proverá. Deus proverá. Quando o azeite e a farinha faltam e a minha força se esgota, Deus proverá. Deus proverá. O mesmo cego me faz enxergar, o mesmo falho me faz andar sobre as águas. Deus proverá. Quando o azeite e a farinha faltam e a minha força se esgota, Deus proverá. Deus proverá. Mesmo cego me faz enxergar, mesmo falho me faz andar sobre as águas. Deus proverá. Quando o azeite e a farinha faltam e a minha força se esgota, Deus proverá. Deus proverá. Mesmo cego me faz enxergar, mesmo falho me faz andar sobre as águas. Então, Deus proverá quando a farinha
e o azeite faltar, né? Azeite faltar, perdão. Bem, agora eu vou entrar um pouco no tema, né? Liberdade. O que você entende? O que é que você subentende pela palavra liberdade? Então, pessoal, é, você tem liberdade de expressão? Você tem? Você tem liberdade de expressão? De dizer o que for de direito ou dizer o que não for de direito? Então, é o tema que a gente vai, você aí que está do outro lado, eu vou colocar. Você bem breve com relação a este assunto, porque esta palavra ela tem atingido, né, muitas pessoas que, principalmente pessoas que trabalham na área de comunicação, porque acham no direito de ter liberdade de expressão, de dizer o que for de direito e muitas vezes dizer o que não é de direito. Mas aí eu quero pegar a essência da palavra em si, né? O que significa a palavra liberdade. Anotei alguns tópicos aqui para a gente ir acompanhando aqui os detalhes. Então, o que significa a palavra? O que significa a palavra liberdade? O que significa esta palavra? De que maneira você usa a liberdade de expressão para dizer o que não é de direito? Muitas vezes, né, usamos não, algumas pessoas usam a liberdade de expressão colocando até mesmo a imoralidade. E eu vejo isso não é liberdade de expressão. Para que a gente tenha um consenso entre a crítica e a autocrítica que são construtivas. Então, liberdade significa a condução, vou aqui acompanhar aqui, a liberdade significa a condução do indivíduo de ir e vir. Liberdade é o direito de fazer escolha e de acordo com a própria vontade. Liberdade é a independência do ser humano sem desfazer do seu direito. Liberdade é a determinação, né, da autodeterminação intencionada a ser livre no Estado democrático de direito. De ser livre no Estado democrático de direito. Liberdade é um direito próprio do indivíduo através de conhecer os seus direitos e deveres das leis morais e não apenas pela própria vontade da pessoa. Então, a gente precisa, além de querer ter a liberdade de expressão, a liberdade de ser livre, é necessário que o ser humano ele possa conhecer os seus direitos e deveres, as leis em qual você se enquadra, o que você tem a dizer com relação a determinado assunto, a determinado tema ou crítica que você pode fazer, direcionar tudo isso de forma conhecedora, né? Resumindo, a liberdade requer direitos e deveres do cidadão. Então, pessoal, quando olhamos para a nossa democracia brasileira, quando a gente vamos olhar, estudar a democracia do nosso Estado brasileiro, tem sido diferente no contexto da prática por parte de algumas pessoas da sociedade. Então, a sociedade se distancia da verdade, mas ele odeia aqueles que a revelam. Ou seja,
a gente tem que fazer uma observação que muitas das vezes temos pessoa direcionada com o termo liberdade, mas muitas das vezes são opressores da grande mídia, de alguns meios de comunicação, que tenta deturpar, né, a, tenta passar uma imagem que não é verdadeira diante os fatos que, em sua maioria, alguns desses comunicadores passam mensagem de manipulação, melhor dizer. Então, a gente precisa entender que a nossa liberdade, ela, então, há muitas falsas liberdades. A nossa maneira de pensar, né, a gente tem que estar atento no que nos influencia enquanto meios de comunicação, enquanto a informação, a notícia, né, de que maneira ela está vinda para nós, né, de que maneira ela está sendo colocada para que a gente possa entender melhor. Então é necessário que a gente precise saber quem são aquelas pessoas que de fato vai para um meio de comunicação e fala algo que é verdadeiro e que não é verdadeiro, certo? Se você, por exemplo, você quer ver, você diz que tem liberdade, você diz que tem liberdade, então, se quiser saber quem controla você, é só observar a quem você não pode criticar. É só você pensar, é você só prestar atenção. Se quiser saber quem controla você, é só observar a quem você não pode criticar. Agora, criticar dentro dos seus direitos e deveres. Então, é necessário que a gente tenha um senso crítico de liberdade, mas também tenha conhecimento do que falamos, do que está nas informações, para que a crítica e a autocrítica ela possa ser construtiva dentro do processo de informação. E, e eu tenho visto um cenário, né? Um cenário muito complexo diante assim a situação que nós vivemos. Eu queria pegar aqui um relato, por exemplo, no município aqui de Belém, um relato importante. Um relato importante aqui eu vejo, por exemplo, o Hospital de Belém uma grande referência para o nosso município. Inclusive, eu quero até mandar um forte abraço aqui agora que o João do ODE, junto com Maria José, está indo agora para um orçamento democrático, onde vai acontecer um evento sobre a obra do governo lá em Guarabira. Disponibilizar um forte abraço a todos do governo que tem se esforçado bastante para poder entregar as obras. Nesse momento agora em Guarabira estão se direcionando para lá. Mas voltando para o assunto de liberdade de expressão, eu tenho visto que muitas falsas informações têm direcionado sobre o Hospital de Belém, que é uma grande referência para o nosso município, para o povo de nossa cidade e também os municípios vizinhos. A manipulação da ideia. Ainda bem que a diretoria daquele hospital não é uma pessoa politiqueira, ou seja, quem está na administração é uma pessoa competente, é uma pessoa que é técnica na área é enfermeira, né? Que tem o conhecimento pleno do que é uma administração também sobre o hospital. Mas a gente tem ouvido, né, por parte de algumas lideranças políticas do município, algumas críticas desconstrutivas, algumas críticas que não são verdadeiras. Dizer que
Por exemplo, o hospital ele não está fazendo cirurgia. Isso não é verdadeiro. A população ela sabe que o hospital atende. Temos equipe de profissionais excelente dentro do. Temos que valorizar esses que trabalham na saúde, não somente aqui no município de Belém, mas principalmente a todo do estado. Nós temos conversado, eu tenho visto com algumas pessoas que foram internadas naquele hospital e dizer que foi bem atendida, bem recebida pelos profissionais, porque a direção daquele hospital é uma pessoa competente, não é uma pessoa política, como muitos querem desarticular aquela direção que eu tenho percebido, tanto de um lado quanto do outro, eu tenho percebido que há uma tentativa de desarticulação para que possa ser colocado nesta direção, talvez, pessoas políticas, que aí não dá certo. Ainda bem que o governador João Azevedo tem feito um trabalho excelente, tem ouvido a população através do orçamento democrático e também tem ouvido pessoas da sua cúpula de governo a importância que tem um hospital no município de Belém, que tem feito e tem prestado uma assistência para a população de boa qualidade. É referência na região. Então, aqueles que criticam, aqueles que muitas vezes politicamente querem colocar um deles lá para manipular, para interesses de campanha, né? Querem colocar uma outra lá para interesses de campanha, para que tenha o domínio dos interesses de campanha. Ainda bem que isso não aconteceu. Será muito ruim se isso acontecer, colocar pessoas políticas na direção de um hospital, se caso isto acontecer, que não vai acontecer, porque é importante que se mantenha a seriedade como está havendo. Então, o Sindicato dos Agricultores Familiares tem ouvido agricultores que foram internados ali naquele hospital e tem elogiado bastante o atendimento daquele hospital aqui no município de Belém, o hospital regional. Então a diretora, quero até parabenizar, não tenho nenhum conhecimento sobre nenhum conhecimento sobre a pessoa dela referente nenhuma negligência. Também quero parabenizar também a secretária do município de Belém, que já foi funcionária do estado e que eu tenho certeza que tem entrado aí em uma conexão agradável com o estado, com o município, com aquela direção daquele hospital, para também trabalhar, né, em sociedade para o bem da comunidade belenense, dos agricultores, e eu acredito que assim será e continuar os trabalhos de atendimento ao público na área de saúde no Hospital Regional de Belém. Lógico, claro que existem alguns profissionais, maus profissionais dentro da área de saúde, mas não é por conta de alguns maus profissionais que vão querer acabar com o hospital do município de Belém. Gente ruim encontramos em todo canto, né? Perdão. Mas também gente boa é maioria, porque senão o mundo já estaria perdido. Então, gente boa, a gente sabe que existe em todos os setores da sociedade. A gente sabe que existem os bons profissionais, mas existem também aqueles maus profissionais dentro da área de saúde que muitas das vezes não cumprem os princípios de uma direção ou de sua profissão, que deveriam ser afastados e botados para fora, certo? Porque não respeita a população, por muitas vezes não fazer o trabalho direito e também não atender os requisitos que manda
o Corém. Então, é só uma crítica para orientar as diretrizes da saúde com relação a este assunto da liberdade de expressão, que muitas vezes essas liberdades de expressão em meios de comunicação no município de Belém detona o hospital sem nenhuma razão e sem nenhuma necessidade. Porque quando você quer construir, se você vê algo de errado, você vai à direção, veja, se a direção não lhe escutar, não atender os seus requisitos, você denuncia, vai para o Ministério Público, você vai para onde você for, procura o seu direito, porque o direito de ir e vir é democrático. Então a liberdade de expressão, ela é bem aprimorada nesses conceitos da nossa democracia. Apesar que existe uma teoria de conspiração, né? Existe uma teoria de conspiração para que as pessoas não se encorajem de dizer a verdade, né? Então existe a teoria da conspiração que acabam aí manipulando a população e também fazendo seu desfeito para acreditar que tudo está perdido, enquanto na verdade eu quero dizer que é importante com que a população ela veja quem são os nossos amigos e os nossos inimigos, diretamente e indiretamente, os inimigos ocultos. Mas eu quero falar para vocês, ouvintes, que o canal Mídia Brasil é um canal dos agricultores e a gente estamos aqui para debater os assuntos, mas dizendo que o hospital de Belém é uma grande referência para o nosso município. Parabenizo aquela direção e parabenizo a todos vocês que têm feito com que aquele hospital pudesse e ainda continue estar atendendo toda a população da nossa região, mas não aceitamos que a gente possa ver pessoas fazendo aí da imagem, tentando destruir aquilo que é patrimônio do povo. Aquilo que é patrimônio do povo. Muitas das vezes a gente percebemos a manipulação diretamente por parte de alguns meios de comunicação, com denúncia falsa, como já foi colocado, dizendo que não havia atendimento de cirurgia, enquanto o governo do estado tem aí feito aí mutirão de cirurgia, principalmente no município de Belém. Mas eu quero encerrar este assunto e dizer que liberdade significa a condução do indivíduo de ir e vir, mas não ter, dentro da sua liberdade de expressão, de dizer tudo o que você quer pelo lado da imoralidade. A nossa liberdade ela é conduzida pelo direito de ir e vir daquilo que é certo, daquilo que é viável, mas não do lado da imoralidade. Então eu quero aqui finalizar a programação com a música, agradecendo a Deus mais uma vez pelo nosso canal e um forte abraço aí aos nossos amigos aqui, Gustavo e Ketson, que tem introduzido algumas técnicas para que possamos conduzir o processo simples, mas dinâmico. Que Deus abençoe a todos e que todos fiquem com Deus.